Olá! Hoje é o dia do meu aniversário de casamento, o meu primeiro aniversário de casamento. Nesse vídeo eu quero contar um pouco da minha história de amor com meu marido. Então fica até o final para você descobrir um pouco mais sobre como foi esse desenvolvimento das cordas da lira na minha vida, de forma específica da terceira corda, né? A corda de ser esposa. E se você não sabe o que é esse negócio de cordas da lira, nunca ouviu falar, eu vou colocar um vídeo aqui em cima para que você possa se aprofundar um pouco mais nesse conceito que eu venho desenvolvendo aqui no meu canal das cordas da lira. Mas só para você ter uma noção, existem 4 cordas na lira da nossa vida, né? Que é uma visão figurativa de 4 maneiras que a gente ama as pessoas. Então, existe a corda do ser filha, do ser irmã, do ser esposa e o de ser mãe na vida das mulheres e nos homens também, respectivamente. Primeiro, nós vivemos o amor filial para com os nossos pais, para com Deus, somos todos filhos de Deus. Depois, nós vivemos uma experiência de amor fraterno com nossos irmãos de sangue e também com as pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa história. Depois, nós temos a vivência do amor de forma exclusiva, que é o amor esponsal, o amor que é vivido no matrimônio ou no celibato, mas a nossa alma é uma alma esposa de Jesus, todos nós que somos filhos de Deus. E também vivemos a experiência da maternidade, que é a 4ª corda da lira, um amor materno, que pode ser tanto vivido de forma espiritual como de forma biológica, né? De biológica tendo filhos biológicos e de forma espiritual é quando nós ajudamos as pessoas e elas realmente sentem uma maternidade espiritual para conosco, né? Nós somos mães e pais espirituais de pessoas que ajudamos a crescer na fé. Então, nesse vídeo, de forma especial, eu quero falar bem mais sobre a minha vivência da corda da lira, da corda esponsal. Queria começar falando que eu passei a semana inteira passada procrastinando para gravar esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo exatamente no dia do meu aniversário de casamento, dia 16 de junho de 2025, que hoje é o meu primeiro aniversário de casamento. E eu queria, na verdade, que esse vídeo tivesse sido postado no dia de hoje, mas vai ter que ser postado amanhã para poder dar tempo de fazer a thumbnail, de fazer todo o SEO do vídeo, para vocês poderem vê-lo, né? Mas por que eu passei a semana inteira passada procrastinando esse vídeo? Porque existe tanto a ser falado e, ao mesmo tempo, é algo que, às vezes, de forma poética, só o silêncio é capaz de explicar a profundidade daquilo que a gente quer expressar, né, através da dimensão do sacramento do matrimônio. Então, eu resolvi, nesse vídeo, em vez de falar de forma profunda sobre o sacramento do matrimônio em si, que eu tô começando a viver agora, né, faz um ano, ou sobre como está sendo essa minha vivência da terceira corda da lira, eu vou falar um pouco mais de como foi a construção, né? A construção dessa corda da lira. Porque não foi de uma hora para outra que ela foi construída, erguida, né? Mas precisou de todo um caminho. Então eu vou falar o caminho que eu vivi de forma específica com o Caio, mas mesmo antes do Caio, Deus já construiu em mim esse caminho em vista de buscar uma boa vivência da corda da esponsalidade, né, na minha vida. Nós nos conhecemos em 2011, na comunidade católica Shalom, da qual fomos missionários durante mais de 10 anos. Então, em 2011, nós não éramos missionários ainda da comunidade, nós tínhamos acabado de conhecer a comunidade praticamente, foi o ano que nós conhecemos a comunidade. Começamos a participar dos grupos de oração da comunidade e foi no ano de 2011 que o nosso grupo foi formado, que é logo depois do evento de carnaval, né? Que cada evento que a comunidade organiza, ela forma um grupo de oração que vai viver esse aprofundamento da vivência espiritual. Quando nós começamos a aprender a rezar, quando nós começamos a buscar o conhecimento mais de crescimento na fé mesmo, né? E na experiência da oração. Tanto a oração comunitária, todos nós juntos no grupo de oração rezando e também recebendo a palestra, né? A pregação que vai ter naquele dia. E também somos motivados a rezar em casa, né? Viver a nossa... construir a nossa vivência de oração pessoal também, em casa. E ao longo desses anos, 2011, 2012, tanto eu como o Caio fomos rezando separadamente. A gente se conheceu em 2011, mas não começou a nossa história juntos mesmo em 2011, apesar que começou a amizade, né? Em 2012, nossa amizade ficou mais próxima, se estreitou, porque tanto eu como ele estávamos rezando para ingressar na comunidade de vida da comunidade católica Shalom.
E o que é esse negócio de comunidade de vida? Quer dizer que nós íamos deixar tudo, deixar nossa cidade. Ele morava aqui em João Pessoa também, mas a família dele já morava em Porto Alegre. E ele morava sozinho aqui em João Pessoa e tudo. E ele ia deixar João Pessoa, eu ia deixar João Pessoa. Ele fazia faculdade, eu também. A gente estudava na Federal, assim, né? Então, o curso que nós queríamos, que gostávamos e tudo mais. Então, tanto eu como ele fomos vivendo esse movimento separadamente, guiados por Deus, né? Então, eu fui para Guarulhos e ele foi para Fortaleza em 2013. E aí, perdemos o contato e tudo. Em 2014, nós dois fomos morar no Ceará, mas também em lugares separados, em casas separadas, que é o segundo ano na comunidade de vida em que a gente vive um tempo de discipulado. É como se fosse o noviciado para as freiras, é o nosso discipulado na comunidade católica Shalom, né? Então nós vivemos esse ano assim de reclusão, de estudo aprofundado da doutrina da fé católica dentro da igreja Una Santa Católica Apostólica Romana. Então é um ano muito intenso em que você se aprofunda nos dogmas de fé, em tudo aquilo que você um dia estudou e aprendeu no catecismo, um dia estudou e aprendeu quando se preparava para a crisma, mas você se aprofunda ainda mais em tudo aquilo, sabe? Então é um ano bem especial. Por mais que seja também difícil, porque fica muito recluso em vista de buscar se aprofundar nisso, né? Esse é o foco desse ano. E se aprofundar na vida de oração em si, na vivência com os irmãos, né? A gente fala que nesse ano a gente só tem Deus e os irmãos, né? Só tem lá a capela para você rezar, para você estar com Deus e os irmãos que estão ali ao seu redor e que você é chamado a amar. Então você cresce muito, principalmente na segunda corda, na corda da fraternidade, né? Na primeira e na segunda, na verdade, porque você vai se reconhecendo cada vez mais como filho de Deus, filha amada de Deus, através dessa experiência mais profunda de vida de oração. E a segunda corda, que é a corda da fraternidade, do ser irmã, porque você se descobre muito mais o quanto você pode crescer em ser irmão, o quanto você pode deixar de ser egoísta e de viver o egocentrismo, achando que só você tem realidades difíceis e problemas, mas busca ajudar o outro, busca conhecer o outro, busca se aprofundar na vida do outro, porque a gente só tem Deus e os irmãos naquele ano. E depois desse ano, nós dois fomos morar no interior do Ceará, numa cidade que se chama Quixadá, em 2015. Então, quando fomos para essa mesma cidade, renovamos a nossa amizade, né? Então, em muitas realidades que eu ia vivendo, desde 2012, eu buscava muito Caio para conselhos, assim. Ele era uma pessoa que, para mim, era uma pessoa confiável e que eu podia buscar e realmente sentir a segurança de alguém que estaria me falando a verdade, de alguém que estaria me falando aquilo, não simplesmente aquilo que eu queria ouvir ou que eu gostaria de ouvir, mas que estava me falando uma verdade de fé. Porque eu o via como uma pessoa, como um homem de oração. Então acho que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no Caio foi ele ser esse homem de oração e também o desejo dele de servir, de trabalhar e tudo. A primeira vez que eu notei a existência do Caio, assim, eu lembro, foi quando a gente estava num evento da comunidade e ele estava estagiando, porque ele estudava, mas ele tinha arranjado um estágio também, né, que era de acordo com o que ele estudava, que era computação, ciência da computação e tudo. E aí ele estava nesse estágio e esse evento começava na quinta-feira, então ele tinha que estar no estágio na quinta-feira. Então à noite ele foi pro evento e aí quando foi na sexta-feira de manhã ele voltou bem cedinho para poder passar o dia no estágio para voltar de volta na sexta-feira à noite para o evento. E eu fiquei impressionada, meu Deus, porque ele poderia muito bem ter ido só na sexta-noite, entendeu? Para passar o fim de semana no evento. Mas não, ele escolheu fazer o sacrifício de passar o dia no estágio, depois à noite foi pro evento, só para dormir no evento e no outro dia acordar e ter que voltar pro estágio. Então, isso me impressionou muito como alguém trabalhador, alguém que gosta de servir, alguém que se dá a vida e é capaz de se sacrificar pelos outros. Então, foi uma das coisas que eu me lembro que mais me chamou a atenção nele. Mas como pessoa, como ser humano, a gente ainda não tinha muito essa questão de gostar um do outro de forma a se apaixonar ainda. Isso só foi acontecer em 2016. Então, em 2016, a gente já estava morando em Quixadá há 2 anos. Já era no segundo ano que a gente estava morando lá. A gente tinha acabado de se consagrar na comunidade, né? Porque é todo um caminho e tudo. Falar nisso, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre como foi o meu caminho nos 10 anos que eu
fui missionária na comunidade de vida, na comunidade católica Shalom. Pode me falar aqui nos comentários, eu fico sempre falando só algumas coisas, porque se eu for falar essa história inteira, vai dar vários vídeos, né? Então me fala se vocês querem um vídeo mais específico sobre isso, porque eu tento só ir trazendo para vocês, para ir contextualizando vocês nas realidades, né? Então, quando nós nos consagramos na comunidade, foi quando, alguns meses depois, no São João, exatamente nesse tempo mais ou menos que a gente vive hoje, né, aqui, no dia de São João, a gente tem São João Batista como um dos nossos padroeiros, né, um dos padroeiros do nosso relacionamento, digamos, porque foi na véspera de São João, no dia de São João, que o Caio teve um estalo e ele teve como que uma experiência de apaixonamento súbito por mim, né? Ele descreve meio que dessa maneira. A gente estava conversando, como eu disse, a gente era amigo, a gente sempre conversava, se falava sobre as coisas. E nesse dia a gente estava num evento de São João e eu saí para ir buscar alguma coisa e ele estava na frente do portão, né, no estacionamento. E aí eu saí, conversei com ele. Na verdade, eu falei que eu gosto muito de dançar forró e eu lembrava que na época da obra que a gente estava aqui em João Pessoa, tinha muitas festinhas assim que os jovens faziam, dançando forró e tudo, mas de forma bem tranquila, sabe? E aí eu disse, se você quiser a gente pode dançar forró mais tarde, tal. Aí ele disse que naquele momento ele começou a ficar ansioso para dançar forró comigo, ele começou a ficar ansioso para um momento em que a gente ia dançar forró, sabe? Porque no outro dia ia ser o aniversário dele também. Então eu disse, é porque o evento dura tipo até umas 2, 3 horas da manhã, né? Nós éramos os organizadores do evento. E como comunidade, então tinham várias bandas e tudo, bandas todas católicas, assim, né? Que tocavam forró mais católico mesmo. E aí eu disse, pronto, quando for meia-noite a gente dança forró, porque vai ser já seu aniversário e tudo. E aí ele ficou, eu tava sentada ali vendo o povo dançando, e ele ficou, tipo, faltava 10 pra meia-noite, ele ficou do meu lado me aperreando, dizendo que vamos dançar forró, vamos, já vai dar a hora. Aí eu fiquei, calma, ainda falta um tempo pra meia-noite e tudo. Só sei que a gente dançou nesse dia, eu tirei onda porque ele tava dançando muito duro, e ele ficou assim, muito sentido com isso, porque ele já sentia algo por mim. Então, pros homens, depois eu fui entender, né, que pros homens, quando a mulher fala qualquer coisa, assim, tira onda ou algo assim, pra eles é algo muito forte, porque é como se a gente estivesse desprezando eles de alguma forma, né, como se eles não fossem bons o suficientes pra gente. Mas não tinha nada a ver, pra mim ele era só meu amigo. Então, ao longo daquele ano, 2016, a gente foi se aproximando cada vez mais na amizade. Ele foi se aproximando de mim na amizade. E mais pro fim do ano, assim, mais ou menos em novembro, eu fui percebendo que eu também gostava dele mais do que como amigo, porque eu queria estar sempre conversando com ele, queria estar sempre com ele. Só que o que aconteceu? Em 2017, no outro ano, eu fui transferida como missionária para ser uma das fundadoras na comunidade lá em Manila, nas Filipinas. Então a gente ia literalmente morar do outro lado do mundo dele. Só que mesmo assim a gente resolveu continuar todo esse processo em vista de namorar. E em 2018, quando eu já estava morando nas Filipinas, que eu cheguei lá em 2017, no segundo semestre, em 2018, mais ou menos 6 meses depois que eu tinha chegado em Manila, ele me pediu em namoro por videochamada, né? Porque ele estava aqui no Brasil e eu estava lá. Então começamos a namorar em 2018. Foi um namoro à distância, foi muito difícil, especialmente nesse começo também, porque a gente ainda não tinha nem se visto, a gente não tinha nem se beijado. A gente começou a namorar em 2018, o nosso primeiro beijo foi acontecer só em 2019. Então, assim, enfim, claro que a gente não tinha se beijado, né? A gente estava namorando ainda, mas o que acontece? Foi muito difícil pela distância, mas ao mesmo tempo foi muito bom pra gente construir, e cada dia mais a gente aprofundava o nosso relacionamento de amizade. A gente estava à distância, então o que a gente podia fazer era conversar, né? Então a gente conversou muito, a gente viveu muito a nossa amizade. E foi muito importante essa vivência da amizade, porque eu percebo que hoje em dia as pessoas não constroem os seus relacionamentos de namoro mais na amizade, constroem na atração, na paixão, no sexo, em qualquer outra coisa, né? Menos na amizade. E ela, de fato, vai fazer muita falta quando a gente for vivendo no dia a dia, sabe? Assim, no dia a dia do casamento. Claro que a gente tem várias outras coisas, a gente tem o companheirismo, a gente tem o sexo, tipo, dentro do casamento, a gente tem várias coisas, mas a amizade é como se fosse aquela cola que junta as nossas almas de uma forma incomensurável, que eu não sei nem explicar.
Então a gente teve como desenvolver muito essa dimensão da nossa amizade nesses anos de namoro à distância de forma específica. Eu só fui voltar a morar aqui no Brasil em 2021, logo depois da pandemia. 2020 foi um ano bem difícil pra gente, pra a humanidade inteira com a pandemia, né? Mas também pro nosso namoro. A gente já tava namorando, já ia fazer 3 anos de namoro, né? No fim de 2020, ali pra 2021, ia fazer 3 anos de namoro. E a gente só tinha se visto uma vez, que foi dessa vez em 2019. Então, foi ficando cada vez mais intensa a nossa vontade de estar mais junto, estar mais próximo, porque é muito natural, né? Se você ama uma pessoa, você quer estar perto dela. E quanto mais vai se estreitando o seu relacionamento, mais você deseja estar sempre com ela. Então, nos 3 anos, depois dos nossos 3 anos de namoro, a gente já estava vivendo um processo de querer estar mais perto e também se preparar para o sacramento do matrimônio, né? Então, em 2021, eu voltei para o Brasil. Ele morava em Salvador na época e eu fui morar em Garanhuns. E nós tivemos a oportunidade de nos ver com mais frequência. Então, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, a gente estava se vendo ali. E foi muito bom. A gente esteve mais próximo das pessoas da comunidade. A gente esteve mais próximo das nossas famílias. Para ir construindo ainda mais intensamente esse relacionamento em vista de chegar ao matrimônio, né? Então, em 2023, nós noivamos e nos casamos no ano passado. Deus também nos conduziu num movimento que foi uma surpresa para nós dois, assim, com relação ao desligamento da comunidade de vida. A nossa vida do nosso namoro como um todo foi dentro da comunidade de vida. Só em 2023 nós nos desligamos da comunidade e noivamos, então é como se o nosso namoro inteiro tivesse sido na comunidade. E quando nos desligamos, nós noivamos e casamos ano passado. E hoje moramos aqui em João Pessoa juntos e vivemos muito felizes. Então, diante de tudo isso, o que eu queria dizer? Que existem 3 realidades que eu acho que mais foram importantes nessa construção dessa minha corda da lira chamada a responsabilidade biológica, digamos, né? Dentro do sacramento do matrimônio, que é a dimensão da vivência da amizade com a pessoa, com seu cônjuge, né? Que essa amizade não é para ser construída simplesmente depois que casa. Pelo contrário, né? É para ter sido construída já desde do namoro, já desde antes do namoro. É importante que exista a dimensão da amizade desde antes de que se comece a namorar. Não se pode começar a namorar com alguém simplesmente por atração, porque essa atração não se sustenta. Claro que hoje ainda se sustenta e ainda vai se sustentar por muitos anos, mas vai chegar um momento que não vai mais se sustentar. Não porque não vai mais existir a atração, mas simplesmente porque ela não vai ser mais suficiente. Existem várias realidades no nosso dia a dia que pedem de nós uma amizade, um relacionamento mais profundo do que a mera atração. Ela é importantíssima. Você não pode casar com alguém que você não se sinta atraído. Mas, ao mesmo tempo, a amizade é aquela cola que gruda as 2 almas. Muito mais do que os 2 corpos, são as 2 almas, sabe assim? O segundo ponto é a atração, que é muito importante que exista. Eu sei que hoje em dia existem muitas realidades que se trata dessa realidade da atração de forma muito escrupulosa e eu pretendo até falar um pouco mais sobre a afetividade aqui no canal, porque eu acho que é um tema muito importante, tanto para a gente poder vivê-la bem. E nesse momento eu tô lendo um livro chamado O Coração, de Dietrich von Edelbrand, que fala exatamente que ele vai explicando exatamente a melhor maneira de se viver a afetividade, que a gente não pode desprezá-la, como muitas pessoas buscam fazer, por escrúpulo, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar educá-la de uma forma em que a gente a viva bem. Então, assim, a nossa vida inteira a gente vai buscar isso. Não é porque, então eu sou uma pessoa super madura e super consigo viver bem minha afetividade. Não. Vamos passar a vida inteira buscando isso. Só que a atração precisa existir dentro de um relacionamento a 2, dentro de um relacionamento de matrimônio, porque senão você é simplesmente um amigo. A amizade é importantíssima, mas não pode ser só uma amizade. Então esse é o segundo ponto. Eu acho que o terceiro ponto que eu colocaria é a admiração mútua. Da mesma forma que eu falei daquele primeiro momento que eu admirei o Caio, em vários outros momentos ao longo da nossa história, essa admiração foi só crescendo, só crescendo, só crescendo, e que foi sustentando e fazendo crescer também o sentimento. E acredito, e ele também, né, me admira muito e tudo mais, sente atração por mim, e a amizade e tudo. Então, assim, é como se fossem 3 bases para construir um relacionamento duradouro. 3 bases importantíssimas. Existe também uma 4ª base, que são os valores, né? É importante que a gente viva
valores parecidos e que tenham e que busque seguir o mesmo caminho. Quando eu digo o mesmo caminho, qual é o fim da nossa vida, né? Aí agora eu já vou entrar na parte mais filosófica. Qual é o fim? Qual é a finalidade da nossa vida? A gente tem que querer as mesmas coisas, né? Porque a amizade já começa por aí. A amizade são duas pessoas que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Então, se você é amigo daquela pessoa, logo os seus valores estão alinhados com ele. Então, por isso que eu fiz uma menção honrosa aqui à dimensão dos valores, mas esses valores já estão naturalmente presentes na amizade, porque você só é amigo de quem você compartilha e compactua dos mesmos valores, né? Então, assim, é bem difícil você viver uma amizade duradoura em que você não tem os valores que compactuam. Então, essa menção honrosa, mas extremamente importante dos valores. Onde você vê a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Você tem que saber qual é o caminho que você quer seguir e saber se a pessoa que está ao seu lado quer seguir o mesmo caminho que você quer seguir. Porque senão, como é isso? Se você quer ir para um lado e ele ir para o outro, como é que vocês vão viver uma vida a dois? Entendeu? Então, eu percebo também que é algo que muitas pessoas erram nesse tempo que é o namoro, um tempo de discernimento daquilo que você quer pro resto da sua vida. Você não se dá conta dessas coisas, vocês não conversam sobre realidades que são imprescindíveis para que você possa construir esse relacionamento e acaba sendo tudo muito vão, tudo muito passageiro. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo aqui no canal.